Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui nesse momento iniciando o nosso Evangelho diário, com o nosso coração aberto a Jesus, para podermos mais um dia acolher em nosso coração um ensinamento, um esclarecimento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra que concede a todos nós muita esperança, muita consolação e muito aprendizado para a nossa jornada eterna como espíritos. Então sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, e hoje, meus irmãos, eu gostaria de iniciar aqui a nossa reflexão desta quarta-feira, trazendo para todos nós um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que são palavras do nosso querido e amado Allan Kardec. Olha o que Kardec coloca para nós, meus irmãos. Os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. Meus amados irmãos, para hoje nós refletirmos e compreendermos um pouquinho mais essas palavras de Allan Kardec, nós vamos compartilhar aqui uma historinha muito breve para todos nós. Meus irmãos, havia um fazendeiro que do lado da casinha dele tinha um lago. E todos os dias esse fazendeiro, ele ia até esse lago e jogava o lixo do dia anterior exatamente naquelas águas. E quando ele era questionado do porquê ele fazia isso, ele logo retrucava dizendo: a porteira fica muito longe aqui de casa. Até eu subir lá para deixar o lixo do dia anterior, vai me dar muito trabalho. É muito mais fácil, eu chego aqui no lago, jogo aqui nessa água e pronto, acabou. Bom, mas os anos foram passando, meus irmãos, e com o tempo o lago ele ficou inabitável. Era impossível até mesmo chegar perto de tanta sujeira, o odor e também, meus irmãos, de tanto lixo que tinha ali na borda dele, não só na borda, mas no próprio lago. E o fazendeiro ficou muito triste com essa situação. E ele foi conversar com o filho dele e disse: meu filho, olha só, o lago era tão lindo, era tão bonito a gente passear ali em volta dele, sentar no final da tarde, ficar observando aquelas águas. E agora é impossível chegar perto desse lago de tanta sujeira que tem nele. E o filho, muito compreensivo e muito calmo, diz para seu pai: pai, olha só, o lago, ele pode voltar àquela pureza, aquela limpidez de antes, porque o senhor está achando que o lago não tem mais conserto, que não tem mais jeito, não tem como limpar esse lago devido à situação. Mas tem sim, pai, ele pode voltar a ser puro novamente. É só o senhor, a partir de agora, dia após dia, ir lá um pouquinho e ir limpando aquele lixo, retirando o lixo, limpando aquelas águas. Vai de pouquinho, pai, porque o lago é muito grande. Não tem como o senhor ir de uma vez e limpar tudo em um dia só. Então, dia após dia, o senhor vai lá e tira um pouquinho da sujeira. Mas também tem uma coisa, pai. Não joga mais lixo ali. A partir de hoje, não coloca mais sujeira do que já tem dentro desse lago. Meus irmãos, o fazendeiro, ouvindo as palavras carinhosas de seu filho, acata aquele conselho e a partir daquele dia ele começa, um dia por vez, ir lá um pouquinho de manhã, limpa o lago, mas também ele começa a caminhar para deixar o lixo lá no devido lugar e não mais joga naquelas águas. Meus amados irmãos, essa é uma historinha muito simples, mas para a gente pensar
que nós estamos aqui na posição do fazendeiro e que seria muito bom para todos nós se acolhermos para a nossa vida os conselhos desse querido filho, não é mesmo? Nós estamos, meus irmãos, na posição desse fazendeiro, porque a nossa alma, ela se assemelha a esse lago. As águas da nossa alma estão sujas, com sujeira acumulada de muitas existências. A sujeira do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, do rancor, do sentir o gosto de contar mentiras, da preguiça, do ócio, do desprezo, da ingratidão. A nossa alma, ela está carregada dessas sujeirinhas, dessas chagas morais que são dominadas pelo orgulho e pelo egoísmo. As águas da nossa alma estão exatamente na condição das águas desse lago. Só que o que tem acontecido é que a gente tem agido igual esse fazendeiro. Diariamente, nós vamos lá nas águas da nossa alma e depositamos mais sujeira ainda. Através das palavras, das atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. A gente vai lá e deposita mais egoísmo, mais orgulho, mais inveja, mais ciúme, deixando elas mais sujas ainda, essas águas. Ao invés de limparmos, estamos alimentando essas chagas morais. Durante o dia, sentimos ciúme, sentimos inveja do outro, então vamos acumulando essa sujeira. Ao longo da semana, nutrimos o ódio, a impaciência, o rancor, sujando mais essa água. Em determinadas situações, nos entregamos à ingratidão, ao desprezo, à ignorância para com o outro, à falta de amor, à falta de compreensão, nutrindo ainda mais o lixo na nossa alma. E com isso, chegamos numa posição igual esse fazendeiro. Olha a situação que está as águas do nosso interior. E como que a gente faz para poder limpar isso agora, para nos purificar? Porque estamos numa situação, na nossa atual existência, de buscar a purificação interior. Esse está sendo o nosso desejo, meus irmãos, buscar a purificação interior, pois as águas da nossa alma se encontram sujas e queremos purificá-la, mas como nós podemos fazer isso? Bom, vamos seguir o conselho desse filho aqui, que se harmoniza muito com os conselhos, ensinamentos que Jesus já nos dizia e, sobretudo, com as palavras de Allan Kardec que a gente leu aqui inicialmente. Seguir o conselho desse filho, meus irmãos, dia após dia, limpando um pouquinho as nossas imperfeições morais e não acumulando mais ainda em nosso coração. Aí sim chegará um dia que a nossa alma irá se purificar. Como Allan Kardec nos diz, meus irmãos, olha só, o mal, ele é consequência da imperfeição dos homens. Então o mal, ele ainda está aqui dentro do nosso coração devido a essas imperfeições, essa sujeira na alma que a gente tem acumulado. E aí o mal, ele vai ser uma consequência disso através de palavras maldosas, atitudes maldosas, desejos maldosos. Continuar ainda na via do mal, digamos assim. Mas Kardec diz pra gente, olha, mesmo ainda a gente tendo limitações interiores, imperfeições moral, o mal ainda sendo consequências dessas nossas imperfeições morais, Kardec coloca, não temos obrigação de praticá-lo. Ou seja, por mais que a nossa alma esteja ainda cheia de imperfeições, sujeiras e maldade, nós não temos obrigação de nutrir ainda mais essa sujeira e essa maldade. Fazendo igual o fazendeiro. Para que ir lá e jogar mais sujeira no lago? Alimentar ainda mais, depositar ainda mais sujeira naquelas águas. Ele não tem obrigação daquilo. Ele pode muito bem ir lá e depositar no lugar certo. Assim façamos nós em nossa vida. Temos ainda muito egoísmo,
temos ainda muito orgulho, ainda sentimos inveja, ciúme, raiva, ainda guardamos rancor, ainda a melancolia brota em nosso coração. Sim, meus irmãos, essa é a nossa condição. Mas não necessariamente somos obrigados a nutrir essa condição que a nossa alma está, a nutrir essas chagas morais, a acumular ainda mais em nosso coração essas sujeiras. Por isso, meus irmãos, no caminho aí para a purificação interior, compete a todos nós o trabalho diário dessa limpeza moral através dos ensinamentos de Jesus, através da prática do Evangelho, através da vivência com o Cristo, como também não nutrir e não alimentar ainda mais essas chagas morais, esse mal que ainda habita no nosso coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para a gente levar essas palavras em nosso coração, que em nosso dia a dia, durante as nossas atitudes e pensamentos, nós pensemos e nos questionemos: será que essa atitude que estou tendo está nutrindo ainda mais essa sujeira que está no meu interior? Será que com essa atitude, com essas palavras, com esses pensamentos que estou tendo, estou nutrindo ainda mais, acumulando ainda mais imperfeições para o meu interior? Pensemos sobre isso e optemos, meus irmãos, pela via do caminho do bem, harmonizada com Jesus, com as palavras do Evangelho, que nos conduzem a atitudes que não irão nutrir essas imperfeições morais que ainda habitam em nós. Bom, meus amados irmãos, que essas palavras sejam muito proveitosas para a nossa jornada, fiquemos um pouquinho mais atentos ao nosso interior, às águas da nossa alma, lembrando que esta é uma mensagem inspirada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. E, meus irmãos, este item 13 é justamente esse trechinho das palavras do querido Allan Kardec que nós destacamos aqui hoje na nossa reflexão. Meus amados irmãos, lembramos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e que assim seja.